Hoje nós estamos encerrando uma série que ficamos um mês aqui conversando sobre o livro de Daniel, essa série que nós chamamos de Insurreição, e nós ficamos durante todo esse mês de julho refletindo sobre essa porção que nós conhecemos como uma porção histórica do livro de Daniel. O livro de Daniel, nós separamos ele em duas partes. A primeira parte é uma parte histórica que conta para nós a história deste indivíduo, deste profeta do Senhor. E a outra parte do livro de Daniel é a parte chamada profética. Em outro momento nós vamos olhar para essa porção da Escritura aqui na nossa igreja. Então nós decidimos observar o livro de Daniel sob essa ótica, a ótica da insurreição. E lá no primeiro domingo nós conversamos sobre o que é esse negócio de insurreição. Porque quando a gente fala de insurreição, a gente normalmente fala sobre revolta, a gente fala sobre indignação, sobre levante. E não é isso que a gente está falando, não nesses termos que nós estamos falando de insurreição, mas nós estamos falando de uma insurreição espiritual, que nada mais é do que a capacidade que Deus dá para os seus filhos, para que eles vivam na contramão de um mundo antagônico a Deus. Então, Daniel ele é um exemplo perfeito desse movimento de insurreição espiritual. Alguém que não navega na maré, mas ao contrário, vai na contramão. É aquele indivíduo que decide firmemente em seu coração não se contaminar, viver segundo a vontade do seu Deus, e então ele produz uma insurreição espiritual. No primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre um chamado reino insurgente. Nós olhamos para Daniel no capítulo 1 e Daniel no capítulo 2 e nós vimos que reino é esse, que não é estabelecido pelo poder humano, não é estabelecido pelo voto, não é estabelecido pelo poder de homens, mas é estabelecido por Cristo, é estabelecido por Deus mesmo. No segundo domingo desse mês, nós tivemos um importante lembrete pregado aqui pelo Davi, e falamos sobre a coragem insurgente, uma coragem como a de Daniel, que não é baseada somente em macheza, em eu sou diferentão, não, é uma coragem que é fruto de fé num Deus que governa todas as coisas. Foi muito preciosa essa reflexão que o Davi trouxe para nós. Há 2 domingos atrás, nós conversamos sobre uma humildade insurgente, e nós buscamos entender esse paradoxo satânico, adâmico, de querer ser igual a Deus, que é exatamente o oposto àquilo que Deus chama ao seu povo, que é o caminho do seu Filho, que antes de qualquer coisa ele se humilhou, embora sendo Deus. Domingo passado, o Bruno pregou aqui, ainda dando continuidade na série, e falou sobre aquilo que a gente chamou de justiça insurgente. Um Deus justo, soberano sobre todas as coisas, que estabelece o seu domínio e governa soberanamente. Hoje nós vamos conversar, fechando essa série, sobre essa tal identidade insurgente. Hoje nós vamos falar sobre esse modelo de uma identidade proposta. Esse é um tema que a gente já falou bastante aqui, mas eu queria relembrar você de alguns preceitos. Nós vivemos numa época em que, quando a gente fala de identidade, nós estamos falando de algo líquido. Como dizem aí os sociólogos, os filósofos, eles dizem que nós vivemos uma época de liquidez, ou seja, vivemos uma sociedade líquida. Então, tudo é líquido. Relacionamentos são líquidos, fé é líquida, sexualidade é líquida, e também identidade é líquida. Você pode ser o que você quiser, não interessa o que as pessoas pensem ou o que as pessoas façam. Você tem a possibilidade de você ser o protagonista da sua própria história, e então você vai escolher, decidir ser o que você quiser ser. Decida, seja quem você quer ser. E aí então a gente deriva então a nossa identidade de um monte de coisa, né? A gente deriva a nossa identidade, por exemplo, do nosso cônjuge. O Isaac é o marido da Isabela.
A Isabela é a esposa do Isaac. Se não deriva dos nossos relacionamentos conjugais, a gente deriva dos nossos relacionamentos afetivos de maneira geral. Pais e filhos, amigos, etc. e tal. Se não está na esfera dos relacionamentos, a gente deriva a nossa identidade da nossa conta bancária. Fulano de tal é o cara que tem o cartão preto do banco. Se a gente não deriva a nossa identidade dos relacionamentos e dos bens que possuímos, a gente deriva a nossa identidade dos diplomas que conquistamos. Fulano de tal é mestre, doutor e não sei das quantas. E se a gente não deriva a nossa identidade dessas coisas, a gente sempre vai derivar a nossa identidade a partir de algo palpável, humano. E aí o problema disso é que a gente acaba sendo uma mentira, porque a única identidade que nos diz quem de fato nós somos é aquela identidade dada por Deus. E que identidade é essa, né? Que identidade é essa que Deus dá para a gente? E não esse mundo de identidade líquidas. Hoje eu quero conversar com vocês para entender que identidade insurgente é essa. Essa identidade que não somente é dada por Deus e nos diz quem nós somos, mas nos dá um jeito de viver. Nos dá uma maneira de viver no mundo. Por isso que eu estou chamando aqui de identidade insurgente. Porque aqui eu não vim essa noite só dizer o que Deus diz que nós somos, que você é. Deus, Ele nos diz aquilo que nós somos porque Ele quer que nós exerçamos um papel neste mundo. Então não é só uma questão de eu saber discernir o que eu estou olhando no espelho. Não é só uma questão de eu saber discernir quem sou eu. É uma questão de saber discernir quem sou eu na medida da missão que Deus me deu, na medida do papel que o Senhor quer que eu desenvolva. Porque nós não temos só uma identidade dada por Deus para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Mas nós temos a identidade dada por Deus que nós vamos ver essa noite, porque Deus quer que nós exerçamos um papel neste mundo. Então eu queria olhar com você aí para Daniel, no capítulo 6, esse texto que a gente acabou de ler. E chegamos aqui em Daniel, e Daniel ele está no final da sua vida já. Daniel, nessa altura do campeonato, ele já tem mais ou menos uns 80 anos de idade. O capítulo 6 de Daniel, ele já narra para nós, inclusive, uma transição governamental. O que aconteceu? Nabucodonosor caiu, o reino da Babilônia, onde Daniel servia como primeiro-ministro, já caiu, já não é mais a Babilônia que domina o mundo, agora já é o império chamado Medo-Persa. E quem está no trono é esse indivíduo chamado Dario. Existe uma discussão acadêmica e teológica sobre quem eventualmente é esse indivíduo. Independente de quem ele seja, este indivíduo chamado Dario, ele é o indivíduo que domina sobre todas as coisas, governa soberanamente sobre todas as coisas, e ele tem lá no meio da sua corte, ele tem lá esse indivíduo chamado Daniel. Agora, com essa transição de governo que aconteceu, mudou também o jeito da política, não somente interna, mas da política externa. Nabucodonosor reinava por meio de força bélica. O governo de Nabucodonosor se sustentava pelo poder da espada. A espada era o instrumento a partir do qual Nabucodonosor dominava. Dario mudou isso. E ele não estabeleceu mais o seu domínio a partir da espada, mas ele estabeleceu o seu domínio a partir da burocracia. Ele dividiu o império em porções menores, aquilo que nós chamamos de satrápias, e então estabeleceu em cada satrápia, ou em cada região menor dentro do império, um sátrapa, um representante do Estado, por assim dizer. E sobre esses 120 sátrapas que foram estabelecidos por Dario, estavam 3. Dentre esses 3, Daniel. E o texto fala para a gente, se você olhar aí comigo no versículo 3, o texto fala para a gente que Daniel, olha só o que ele diz no versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades
E ele completa que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel se destacou de tal maneira nessa função de um administrador mor na nação, zelando para que o rei não sofresse baixa ou não fosse eventualmente roubado pelos seus líderes. E ele se destacou nessa tarefa e por isso o rei olhava para ele de maneira diferente. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse fato de que aqui a NVI diz assim: Daniel se destacou por causa das suas grandes qualidades. A expressão original que aparece aqui, ela na verdade quer dizer espírito de excelência. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Por isso que se destacou. A razão pela qual Daniel se destaca no ambiente onde ele está é porque ele é alguém excelente. E é interessante que o texto vai dizer para a gente que Daniel ele é um indivíduo excelente, não somente do ponto de vista da administração, mas olha só o que ele diz no versículo 4, ele diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas eles não encontraram nada, conseguiram. Daniel, ele está sendo avaliado por esses sátrapas do ponto de vista mero profissional, da sua performance no trabalho. Você tem alguém lá na tua empresa que fica de olho no que você está fazendo? Você tem alguém lá na tua empresa que está continuamente bisoiando o que você está fazendo? Todos nós temos sátrapas, irmãos. Todos nós temos alguém que está de olho. E o texto diz para a gente que não puderam achar nele falta alguma, e aí agora não somente descreve ele como alguém excelente do ponto de vista profissional, mas descreve ele agora do ponto de vista moral, e diz assim: ele era fiel, ele era honesto e ele era diligente. O texto para nós está falando que essa tal identidade insurgente, ela é marcada por um caráter aprovado. Essa tal identidade insurgente, ela é marcada por um caráter aprovado, ou seja, só consegue desfrutar dessa identidade que Deus nos dá como cristãos no mundo, na medida em que nós estamos zelando por um caráter aprovado. Porque não é só uma questão de ser excelente, não é só uma questão de entregar o resultado na empresa, não é só uma questão de você bater a meta. Também é uma questão de ser fiel, também é uma questão de ser honesto, também é uma questão de ser diligente. E meus irmãos, a gente vive uma dicotomia maldita na nossa vida, especialmente na nossa vida profissional, porque isso daqui é a aplicação mais básica desse texto, porque a gente separa, né? A gente fala assim: o importante é eu chegar lá no trabalho, onde quer que eu esteja, e dar o resultado. Porque a gente tem uma visão de identidade utilitarista. O que é a visão utilitarista da identidade? Eu sou o que dá resultado. O que interessa é fechar a conta. O que interessa é bater a meta. O que interessa é isso e ponto. E eu sou esta pessoa que faz isso. Não é só sobre a meta. É importante ser excelente, meus irmãos. A palavra de Deus diz: tudo que vier a vossas mãos, façam como ao Senhor e não a homens. Não é só uma questão de ser excelente, é também uma questão de ser íntegro, de ser fiel, de ser honesto, de ser diligente. Uma identidade insurgente, ela começa com um caráter aprovado, meus irmãos. Não tem meio termo, não tem choromelas aqui na história. Não tem para onde correr. Ou estamos levando a sério a nossa conduta, ou estamos levando a sério o nosso caráter, ou não estamos, ou não temos a identidade que o Senhor Deus espera que tenhamos. Ainda que sejamos excelentes.
Ainda que o chefe venha, bata nas nossas costas e diga assim: puxa vida, obrigado por ter entregue o resultado. Daniel, ele era excelente, mas acima de tudo, fiel, não corrupto e não negligente. Eu queria poder ter tempo para a gente trabalhar cada um desses termos que aparece aqui na forma original, porque esses termos são extremamente interessantes, mas eu quero tentar resumir esses 3 terminhos como uma tríade. E a expressão original aqui, ela traz a ideia de que, sabe quando o cara é assim, usando a linguagem do Sandro, né, o nosso Sandrinho aqui, ele é top. Porque note que aqui você tem uma tríade de adjetivos. O texto simplesmente podia dizer assim: Daniel era um cara legal, Daniel fazia as coisas de maneira íntegra, Daniel, ele era um indivíduo sensacional. O texto podia usar qualquer construção simples para falar do caráter de Daniel. Mas é interessante que o autor, ele faz questão de descrever Daniel em uma tríade, em 3 qualificações, e essas qualificações elas vão se aprofundando. Ele não é só fiel, ele é fiel e ele é honesto, ele não é corrupto. Ele não é só fiel e não corrupto, ele também é fiel, não corrupto e também diligente. Existe um movimento do texto mostrando que Daniel levava a sério a sua vida com Deus, de maneira que descrever ele é descrever ele em termos superlativos. Aí a pergunta é muito simples que eu vim fazer, é básico, né? Como é que as pessoas estão descrevendo a gente por aí? Qual que é a descrição que o pessoal está dando para a gente na empresa? Qual que é a descrição que o pessoal está dando para a gente na nossa família? Qual que é a descrição que o pessoal está dando para a gente? Qual que é a descrição? Eu lembro que antes de ir para o seminário eu dava aula de inglês no ambiente corporativo. E por dar aula de inglês eu entrava nas empresas e tal e tudo mais, e dava aula de inglês. Eu lembro que eu trabalhando numa empresa, comecei a dar aula para uma turma, e comecei a perceber que era uma turma lá numa empresa aqui em São Bernardo, que estava lá, a gente se reunia de manhã antes do expediente, e eu dava aula de inglês para o pessoal lá, e eram 7 alunos. Só que era muito interessante que dos 7 alunos, tinha um lá que o pessoal não gostava dele. E eu achei estranho, porque aparentemente o cara era gente boa. Mas o apelido dele era Serrote. Quem é que é o fulano de tal? Ele é o Serrote. Por que Serrote? Porque dá lá 2 horas da tarde, ele sai passando na mesa de todo mundo do setor, serrotando lanche, serrotando biscoito, serrotando tudo que o pessoal usa. Ele é o serrote da empresa. Como é que as pessoas estão descrevendo a gente, meus irmãos? Como é que as pessoas estão qualificando a gente? Note que você tem inimigos de Daniel tendo que dar o braço a torcer e dizer: o cara é fiel, o cara é honesto, e esse cara aí, ele é diligente. O inimigo de Daniel, o indivíduo que quer ver o Daniel pelas costas, ele tem que dar o braço a torcer, porque Daniel, em última análise, ele não quer ser só o cara diligente, ele só quer ser o cara excelente, ele quer ser quem Deus quer que ele seja. E não só ser alguém que o pessoal reconhece virtudes. Uma identidade insurgente, meus irmãos, é uma identidade que começa com um caráter aprovado. Agora, não somente é uma identidade que começa com um caráter aprovado, mas uma identidade insurgente, ela é marcada por uma profissão pública de fé. Ela é marcada por um cristianismo que é vivido de maneira pública, professa de maneira aberta. Tá? Olha comigo aí no versículo 5, olha só o que o texto diz. Finalmente esses homens, os inimigos, os sátrapas, eles disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. E é interessante eles usarem este pronome, esse Daniel. Não é o Daniel e não é nem Daniel somente. É esse Daniel. Por quê? Porque é aquele uso aquele termo de rejeição, é aquele termo assim, esse tipo aí.
a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. A fé de Daniel, ela é pública. Daniel, ele é alguém que vive o seu cristianismo de maneira pública. Todo mundo sabe que ele tem um Deus. Todo mundo sabe que ele obedece os mandamentos do seu Deus. Todo mundo sabe. E eles chegaram à conclusão que o único jeito de pegar o Daniel é mexendo com a fé dele. Aí você conhece aquela conversa, né, do cristão agente secreto, né? Que não conta para ninguém que é crente. Que lá na empresa, quanto menos o pessoal souber que eu sou crente, melhor. Quanto menos o pessoal descobrir e tiver convicções acerca da minha fé, melhor. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita para um rapaz. Ele chegou, pastor, eu abri uma empresa nova. Eu falei, legal, joia. E aí eu falei, vamos lá na tua empresa, lá, uma empresa de autopeças. E aí ele falou, pastor, vai lá na minha empresa lá de autopeças que eu quero que você ore por mim e tal. Beleza, marcamos o dia lá, cheguei lá, cumprimentei ele e tal. E aí eu achei que eu ia fazer uma oração, ele ia fazer um momento lá com os funcionários dele, com alguém, ele me trouxe numa salinha, assim, me colocou numa salinha, falou, aí pastor, ora por mim aí. Aí, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, por quê? Porque aqui eu não falo para ninguém que eu sou crente. Como é que é, cabra? Pede para Deus me abençoar aí. Eu peço. É que para uns eu peço, você sabe a história, né? Você que é o meu ovelha sabe. Para uns eu oro e peço bênção, para outros eu oro e peço misericórdia. Para você eu vou pedir misericórdia, meu irmão. Porque se os teus funcionários, eles não sabem que você é crente, tem alguma coisa errada. Se os teus funcionários não podem saber que você está recebendo a visita do teu pastor no teu ambiente de trabalho, tem alguma coisa errada. Todos eles sabem que ele é crente. Se você olhar comigo no final da narrativa, o próprio Dario reconhece isso, e aqui é onde eu quero entrar de fato. Versículo 20. Daniel está lá na cova dos leões de manhã cedo, vou já chegar lá daqui a pouquinho. E aí o Dario chega lá na boca da cova, e chama o Daniel e diz assim, Daniel, e olha como é que ele qualifica o Daniel. Servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, e aí eu amo esse aposto aqui, a quem você serve continuamente? É interessante que quem está falando isso para Daniel é o superior de Daniel na hierarquia. E ele diz assim, não, esse cara não me serve. Esse cara serve a Deus, e não somente serve a Deus, mas continuamente. O chefe de Daniel reconhece em Daniel o que eu estou querendo chamar aqui de estilo de vida, gente. Você serve continuamente. Continuamente estamos vendo, Daniel, que você é um indivíduo que leva Deus a sério na tua vida. Continuamente, dia após dia, hora após hora, expediente após expediente, você leva Deus a sério. O teu Deus, você em última análise não é servo do meu governo aqui, Daniel, você é servo de Deus. Foi isso que eu vim dizer para você aqui, querido. Eu não sei o ambiente que você está, profissionalmente falando, mas em última análise você não é servo de Dario ou do teu chefe. Você é servo de Deus. A pergunta é, lá dentro eles estão reconhecendo você como servo de Deus? Alguém que serve continuamente? Uma identidade insurgente? Uma identidade que não somente ela leva a sério a sua conduta moral e o seu caráter, mas ela é uma fé pública clara. Aberto. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é a única defesa, tá? Esta é a única defesa que nós temos contra os sátrapas. Porque acredite, a partir do momento que eu e você, nós nos pronunciamos como cristãos, sérios e que andam a Deus, acredite, os sátrapas eles vão estar à espreita.
Não somente no ambiente lá fora, mas às vezes até aqui dentro. Eu costumo dizer que existem as mocreias do WhatsApp. E eu empresto essa expressão mocreia do WhatsApp, eu empresto essa expressão de um cara chamado Gregório de Matos Guerra, que ele dizia que toda cidade tinha a mocreia da sacada. E segundo Gregório de Matos Guerra, quem é que era a mocreia da sacada? A mocreia da sacada era aquela que ficava na sacada da sua casa, olhando o movimento na rua, e ficava assim, fulano de tal fez isso. Fulano de tal fez aquilo. A mocreia da sacada, segundo Gregório de Matos Guerra. As nossas igrejas têm as mocreias e os mocreios do WhatsApp. Ai, você viu que o irmão fulano de tal fez isso, aquilo, outro? Ai, você viu para onde ele viajou? Ai, você viu o que ele fez? Ai, você viu isso? E ainda tem a pachorra de virar e falar assim, ora por ele, irmão. Os mocreios e as mocreias do WhatsApp, eles perdem todo e qualquer argumento quando aquele que é observado leva o seu Deus a sério. Pode olhar o que quiser, pode investigar o quanto você quiser, pode quebrar o sigilo bancário, pode quebrar o sigilo telefônico, pode quebrar isso e aquilo. Integridade não é você gritar e falar, bando de sátrapa, fofoqueiro e não sei o quê. O que protege o cristão dos sátrapas, quer aqui dentro, quer lá fora, é uma vida íntegra. É ser reconhecido como alguém que serve continuamente ao Senhor. Essa é a identidade insurgente. Porque esse de fato anda na contramão, esse de fato não está nem aí porque o mundo está acontecendo do lado, ele segue ao seu Senhor. Então cuidado com as mocreias e os mocreios do WhatsApp. Agora deixe-me chegar onde eu estou querendo chegar. O versículo 7 e o versículo 8, eles são extremamente interessantes porque eles narram para nós a artimanha e o complô que esses sátrapas estão querendo fazer contra Daniel. Eles estão naquele movimento que eles querem de algum jeito pegar o Daniel e chegar a uma conclusão. Daniel é um cara piedoso, ele ora ao seu Deus, vamos proibir adoração, oração e petição a deuses no império, vamos convencer o rei disso, porque a gente vai conseguir pegar o Daniel. E aí eles chegam lá, olha só no versículo 8. Ele diz assim, agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, e que não pode ser revogado. Isso daqui é interessante porque, deixe-me localizar você aqui. Nós estamos falando de uma cultura, no mundo antigo, politeísta. Os deuses da Babilônia, os deuses da Pérsia, os deuses dos medos, eles eram deuses plurais, existia sacerdote de tudo quanto era jeito, existia adorador de tudo quanto era jeito, era uma comunidade como a nossa, um mundo como o nosso, um pluralismo religioso lascado. E cada um buscava o seu Deus, cada um fazia a sua oração, cada um tinha lá o seu santinho na carteira, cada um fazia a sua mandinga, cada um botava o seu arruda na sua porta, cada um fazia o que lhe bem entendia. Agora, o problema não é esse. A gente interpreta muito mal esse texto porque o que está em jogo aqui não é simplesmente uma questão de orar, mas o que está em jogo aqui é uma questão de mediação. O que está em jogo aqui é uma questão de mediação. Quando os sátrapas chegam para o rei e falam, olha rei, proíbe que alguém faça pedidos aos deuses ou que orações sejam feitas, a não ser que seja feito a ti. Em outras palavras, o que está em jogo aqui é um movimento de que os sátrapas estão propondo para que o rei vista o manto de mediador sobre todos os povos. E fala, se alguém quiser buscar algum Deus, ou quiser um favor divino, quiser um favor espiritual, tem que vir conversar com você. Tem que vir pedir para você. Combinado, rei? Claro que está combinado. Lembra que eu já falei para você que todo grande governante, todo aquele que tem muito poder na mão, às vezes ele quer se colocar na condição de redentor do mundo?
Dario recebe isso e fala, pô, que ideia legal, eu acho que eu vou ser o mediador sobre tudo e sobre todos. Se alguém quiser pedir alguma coisa para os céus, terá que pedir para mim. Se alguém quiser pedir alguma coisa para qualquer Deus que seja, terá que vir pedir para mim. Eu serei o redentor deste povo. Eu serei o mediador sobre este povo. É isso que está em jogo. Não é só uma questão de ir lá e fazer oração. É uma questão de mediação. Os sátrapas estão propondo, seja o nosso mediador, Dario. Dario falou, eu serei. Aqui começa a insurreição. Porque Daniel não reconhece mediadores. Não mediadores terrenos, de pés de barro. Daniel sabe que ele é alguém que pode buscar ao seu Deus sem precisar consultar mediador, sem precisar ir lá pedir a bênção do pastor, sem precisar ver se ele está debaixo da cobertura espiritual, sem precisar. E meus irmãos, a gente gosta de um mediadorzinho, embora a gente viva dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso que a gente fala? Recita o texto paulino. Só há um mediador. Mas a gente vive como todo mundo fosse mediador na nossa vida. Aí a gente vive essa lógica de mediação, em que o meu chefe ele é mediador, o meu dinheiro ele é mediador, os meus relacionamentos são mediadores, eles que têm uma função redentiva na minha vida. O que está em jogo aqui é mediação, meus irmãos. Como eu alcanço as bênçãos de Deus? Pede para o rei. A gente não fala pede para o rei, a gente fala, vai lá no banco e fala com o teu gerente do banco. Aí ele vai te dar as bênçãos dos céus. Eu preciso de... Eu estou numa fase, meus irmãos, que eu estou terminando lá de entregar as minhas notas no seminário dos meus alunos, e é muito interessante como os alunos chegam para mim e começam a me tratar como mediador. Ô professor, 0,2 na nota aí. E aí, se você dá o 0,2, fala obrigado, Senhor. Como é que é, cabra? Daniel não tem mediadores. Ele não aceita outro mediador. Ele é alguém que, lá no Antigo Testamento, já está experimentando essa realidade que o Novo Testamento apresenta para nós, de que o véu rasgou, gente. Eu não preciso de mandinga. Eu não preciso de alguém vir colocar a mão em cima de mim, passar o óleo, fazer isso e aquilo. Uma identidade insurgente não reconhece mediadores de pé de barro. Não depende dos mediadores de pé de barro. Você já percebeu como a gente coloca a nossa dependência, às vezes, em algumas coisas que, meu Deus do céu... Eu acho que eu já falei para vocês, acho que já falei sim aqui, de uma vez conversando com um rapaz aí nesse mundo de Michel Temer, ele chegou para mim e falou assim, não, pastor, eu estou tranquilo, por quê? Porque eu tenho um PGBL. PGBL, para quem não sabe, é um negócio lá do Banco de Previdência Privada. No mundo de Michel Temer, a sua segurança está no PGBL. Meu mediador é o PGBL. Meu redentor é o Bradesco. Daniel não aceita mediadores. E ele age de maneira incisiva. Olhe comigo no versículo 10, ele diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Está aqui a insurreição espiritual. E aqui, queridos, em vez de ficar falando sobre essa questão de orar e tudo mais, eu queria cortar esse texto a partir dos dilemas éticos que a gente enfrenta na vida. Porque Daniel está diante de um dilema ético. Eu obedeço à lei humana, à lei dos homens,
ou me preservo fiel à minha fé? Eu obedeço ao estatuto da empresa ou à voz do meu chefe que me mandar um e-mail mentindo para o fornecedor, ou eu permaneço fiel à minha fé? Daniel está lidando com um dilema ético que eu e você lidamos todos os dias. Obedeço à lei que me impuseram, ou eu vou ser fiel àquilo que o meu Deus diz? Obedeço aos homens ou obedeço a Deus? Daniel está lidando com um negócio que eu e você a gente lida literalmente todos os dias, quando a gente tem que julgar valores diante de dilemas éticos. Interessante que Daniel não negocia isso. Ele abre a porta, abre a janela, vai no terraço, quer nem saber quem é que está vendo ou não. Ele se ajoelha e fala: os meus joelhos, eles não se dobram diante de mediadores, os meus joelhos se dobram diante do Deus Altíssimo. E ainda que eu tenha que responder com a minha vida, com desemprego, com problema financeiro, com qualquer coisa, serei fiel ao meu Deus. Agora vamos ser honestos? A gente só topa servir a Deus na medida que isso é conveniente para a gente, né? A gente só topa obedecer a Deus na medida que isso é conveniente para a gente. Porque se eu tiver que perder o emprego, ou andar de maneira cristã na minha empresa, eu vou negociar meu cristianismo. Se eu tiver que perder um relacionamento afetivo entre a minha namorada e o meu namorado, e obedecer a Deus, Deus fica para trás. Diante dos dilemas éticos da vida, diante das decisões que a gente tomar, dos juízos de valores que nós temos que fazer. Mas não tenha dúvidas, meus irmãos, a gente não é Daniel. Eu já contei essa história aqui para você, eu vou contar ela de novo. Conta-se a história de um fazendeiro que ele era muito rico, e um dia ele descobriu que uma das vacas lá da sua fazenda estava prenha, e não somente de um bezerro, de 2. Aí ele todo feliz, puxa vida, né? 2 bezerros, caramba, que legal, joia. Chegou para a esposa dele e falou assim: amor, é o seguinte, Deus nos deu, olha só a conversa do crente, Deus nos deu 2 bezerros. Então, quando nascerem os 2 bezerrinhos, um eu vou dar para o pastor, para a igreja, para vender, para ajudar as coisas lá na igreja. Fechou? Fechou. Passou algum tempo, os bezerrinhos nasceram. Quando nasceram, um estava morto. Aí o mesmo fazendeiro chegou para sua mulher e falou assim: amor, eu tenho más notícias. O bezerro do Senhor faleceu. Porque na hora de julgar valores, quem perde é a nossa fé. Não tenha dúvidas disso. Na hora de ficar empregado ou ser crente de verdade, a gente fica empregado e dá um migué, fala assim: eu sou crente, mas sou normal. Entre assumir o ônus e ser fiel a Deus, a gente não assume ônus, a gente gosta do conforto, a gente só vai até aonde vai o limiar do nosso conforto e do nosso bem-estar. Daniel não está nem aí. Ele sobe no terraço. Insurreição espiritual. Não vou dobrar os meus joelhos. Não vou aceitar mediadores. Não vou negociar a minha fé. Porque Daniel sabe que a sua identidade não depende da posição que ele tem no império. A sua identidade não depende de quantas pessoas estão servindo ele. A sua identidade não depende das riquezas que eventualmente Daniel administra ou eventualmente até tem. A sua identidade, em última análise, eu sou servo de Deus. Você não é funcionário da empresa onde você trabalha, você não é marido ou esposa da pessoa que você casou, você não é namorado ou namorada da pessoa com quem você namora ou que está noivo, você não é o dono do cartão tal ou aquele que dirige o carro XYZ. Você, em última análise, é servo de Deus. E essa identidade, ela é insurgente,
ela precisa nos conduzir para o terraço e falar que eu estou aqui. Doa quem doer, até as últimas consequências. Uma identidade insurgente na hora de lidar com dilemas da vida e julgar os valores. Essa identidade insurgente nos conduz sempre aos pés da cruz do Senhor Jesus. Por último, você conhece a história. Daniel foi colocado na cova dos leões e livrado por Deus. O Dario tentou salvar ele, não conseguiu, teve que fazer o que dizia a lei, mandou Daniel para a cova dos leões. Olha comigo o versículo 23, diz assim: Daniel chegou lá, o rei se alegrou, que viu que o Daniel estava vivo, e ele disse assim, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. E qual que é a razão? Pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel não recebeu o livramento porque ele era especial, ou porque ele era Daniel, ou porque ele era primeiro-ministro do governo de Dario, ou candidato ao primeiro-ministro do governo de Dario. Daniel não recebeu isso daí porque ele estava eventualmente numa posição estratégica. Daniel experimentou o livramento simplesmente porque ele temeu. Porque esses leões não são os leões de Dario. Esses leões são os leões de Deus. Esses leões, eles não obedecem à vontade dos sátrapas. Esses leões, eles obedecem a Deus. Esses leões não são os leões dos persas. Esses leões são os leões de Deus. O que eu vim dizer para você essa noite é: tema a Deus. Dobre-se diante de Deus e não tema mais nada. Tema a Deus. Dobre-se somente diante de Deus e não tema mais nada. Quem fica de joelhos, disse, inclusive que não era nem muito crente, mas Winston Churchill falou uma coisa que eu acho sensacional. Ele disse que quem fica de joelhos diante de Deus não se curva diante de mais nada. Eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples, meus irmãos. As feridas que Daniel, ele foi liberto, foram colocadas em outra pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Daniel foi livrado, ficou vivo, porque em última análise, o Filho de Deus foi ferido para que Daniel pudesse ser libertado. Morreu para que Daniel pudesse continuar vivo. Experimentou o dilacerar do seu corpo para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou eu aqui de joelhos e eu só dobrarei os meus joelhos a Ti. Identidade insurgente. Identidade de alguém que leva a sério a sua vida com Deus e por isso experimenta aquilo que o Senhor Deus quer que ele seja, que ele faça. Ele é, em última análise, o que Deus quer que ele seja. Então eu não tenho muitas delongas e não tenho muitas aplicações finais, a não ser uma só. Quando eu estava terminando esse sermão em casa, eu estava pensando, como é que eu vou encerrar essa série? Que propôs uma vida na contramão, propôs um reino que é insurgente, uma humildade que é insurgente, uma coragem que é insurgente, uma justiça que é insurgente. Como é que eu vou terminar essa série? E aí, conversando com Deus e brigando comigo mesmo, eu decidi não fechar a série. Eu vim aqui simplesmente dizer para você que a maior insurreição que eu e você temos para fazer, a maior insurreição de um crente, é quando a gente dobra os joelhos
e quando a gente confessa um único Senhor. Este é o ápice da insurreição que nós podemos experimentar. Esse é o ápice da insurreição de Daniel, da vida de Daniel. O ápice da insurreição da vida de Daniel é quando ele está de joelhos dobrados e falando: Senhor, louvado seja o teu nome. Baixe sua cabeça. É bom saber que Deus não nos chama para uma insurreição de natureza humana, física, material. É bom saber que nós somos convidados por Deus, convocados por Deus para uma insurreição espiritual. E essa batalha a gente sempre vence quando está de joelhos, como Daniel estava. Esse livramento a gente sempre experimenta quando a gente teme a Deus e confia nele. Então essa noite eu vim dizer para você que não tem uma fórmula mágica, mística, para experimentar o que Daniel experimentou. Tem um caminho do reconhecimento de que Deus é o único a quem nós devemos dobrar os nossos joelhos. Essa identidade insurgente nos convida a um caráter aprovado. Essa identidade insurgente, ela nos dá coragem de professar publicamente o nosso Senhor. Essa identidade insurgente, ela nos dá condições de julgar e medir valores na nossa vida. E essa identidade insurgente, ela é o instrumento de Deus para que a gente possa ser quem Ele quer que nós sejamos e fazer o que Ele quer que nós façamos. Porque quando a gente está de joelhos, a gente lembra que os leões, eles não pertencem a Dario, eles pertencem a Deus. A gente lembra que o soberano, em última análise, e que domina sobre todas as coisas, é o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa série. Obrigado por essas reflexões tão preciosas que nós tivemos durante esse mês. E Pai, quão brilhante é o testemunho de Daniel. E melhor ainda é saber que a gente pode experimentar isso, pelo poder da cruz, pela obra que o Teu Filho promoveu. E Pai, então essa noite nos dá e nos lembra que em última análise nós somos quem o Senhor quer que nós sejamos. Nos dá um caráter aprovado, reconhecido por tudo e por todos. Nos dá condições de julgar valores com base no Teu reino e na nossa fé. Ajuda-nos a lidar com esses dilemas éticos, na medida em que o Evangelho é prático na nossa vida. E ajuda-nos a lembrar, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ajuda-nos a lembrar que não somos dilacerados pelos leões, porque um dia o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Não somos condenados e não somos encontrados inocentes, porque um dia o Senhor Jesus Cristo assumiu a condição de culpado. E ajuda-nos, Senhor, a ser como foi Daniel, que se dobra de joelhos somente diante de Ti. Confessamos, Pai, que o Senhor é o Senhor Deus da nossa vida, governador sobre tudo que nós temos. E ajuda-nos então, Pai, a sermos o que o Senhor quer que nós sejamos e nos conduzirmos na medida que o Senhor quer que nós façamos. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.